sempre falei, Tarcísio Gomes de Freitas é funcionário dos outros. Ele nasceu para ser empregado, nada contra. O candidato da direita, entre aspas, chama-se Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi ungido candidato hoje pelo seu pai. Tarcísio Gomes de Freitas já foi avisado. Não há mais trade Tarcísio. Não há mais Tarcísio presidente. Acabou. O candidato chama-se Flávio Nantes Bolsonaro, irmão de Eduardo Bolsonaro. Riso, bota na tela a notícia do Estadão, que é oficial. Flávio diz a Tarcísio ter sido escolhido por Bolsonaro como candidato a presidente em 26. Senador comunicou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a escolha do pai. A informação foi revelada pelo Metrópolis e confirmada pelo Estadão. Ou seja, eu vou enfrentar nas eleições de 2026 Lula e Flávio Bolsonaro. Eu vou enfrentar o nosso maior inimigo da história, que é o Lula, e o traidor da nossa causa, Flávio. Parece, enfim, todo mundo falou, Renan, você anda meio messiânico, mas assim, parece que olharam pra cá e falaram, não, 2026, há justiça histórica na mesa. Renan, você vai poder ir lá e pegar a sua revolução, a revolução que você e seus amigos tocaram pra mudar o Brasil, e colocar ela frente a frente contra o traidor, o Judas do Flávio, e contra o grande vilão, o grande inimigo Lula. Isso parece um plot desenhado pelo melhor dos roteiristas da história. Mas não é sobre isso a live. Essa live não é sobre mim. Não é. Essa live é sobre o que eu vou te contar agora, que deveria deixar você assustado. Então, já vai compartilhar. Você, Renan, quero entender. Já vai passando. Eu nem vou tentar perder muito tempo. Eu vou tentar construir aqui pra vocês o fio condutor e vocês vão entender, tá? Eu vou primeiro começar com a proposição do que eu vou colocar aqui, e depois eu vou provar que eu estou correto. Fechado? Fechado. Ok. O que eu vou propor aqui, e que não é uma proposição, não é uma tese, eu tô apenas descrevendo o que aconteceu. É uma descrição do que aconteceu, tá? Mas tá dito e tá claro. Flávio Bolsonaro é o candidato escolhido por Lula e por Donald Trump para as eleições de 2026. Repito. Flávio Bolsonaro é o candidato escolhido por Lula e por Donald Trump para as eleições de 2026. E isto passa por um acordo que envolve Flávio, Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, Lula. E há um homem que resolveu este nó, e o nome deste homem é Joesley Batista. Aí você vai falar, é isso? É exatamente isso. Eu ando pelo mercado, então vou começar assim, eu ando pelo mercado financeiro e há coisa de mais de uma semana, todos os emissários do mercado financeiro estavam falando, o Flávio provavelmente é candidato. Vocês viram que o Flávio começou a rodar podcast, foi até no Flow, certo? O Flávio é candidato. Flávio é candidato. Outra coisa que começou a rolar é, o Lula quer o Flávio candidato. O Lula quer o Flávio candidato. Flávio é candidato, o Lula quer o Flávio candidato. E outra coisa que passarinho cantou aqui. O Joesley Batista está trabalhando pro Flávio ser candidato. Aí você... O Lula quer o Flávio candidato. Faz sentido, porque o Lula ganha do Flávio Bolsonaro. O Lula está reeleito na cabeça dele, caso o Flávio seja candidato, tá? E o Flávio Bolsonaro, neste sentido, tá? Ele seria, vamos dizer, um candidato perfeito para os Bolsonaro se manterem donos do bloco político deles, não entregando isso para o Tarcísio e para o Centrão, tá? Então para a família Bolsonaro é bom. E para o Lula é bom porque ele se reelege. Mas por que Joesley e por que Trump? Vamos começar com uma explicação para vocês. Joesley Batista se tornou o rei da carne não só no Brasil, ele é o rei da carne nos Estados Unidos. Joesley Batista se tornou um aliado de primeira ordem, não só de Lula, ele viaja com Lula pelo mundo em excursões. Joesley Batista se tornou um dos grandes aliados do Trump. E ele passa dias e dias em Mar-a-Lago, que é onde tem o condomínio que o Trump tem sua mansão, e o Joesley faz negócios ali. Joesley é um lobista em Mar-a-Lago, ok? Joesley é um dos grandes lobistas que tem ali. O Joesley, inclusive, e isso todo mundo sabe, tá? O Joesley foi responsável por, junto com um outro grande empresário brasileiro, que não falarei o nome aqui, mas isso me foi reportado inclusive por esse outro grande empresário brasileiro, ele foi responsável por resolver a questão tarifária para ela ser branda junto ao governo americano, tá? Joesley, portanto, se tornou uma espécie de Itamaraty informal e começou a mediar as relações que envolviam Bolsonaro, Lula, empresários brasileiros e governo Trump, tá? Guarda esse elemento, que ele vai voltar.
O governo Trump, ele tem muitas exigências. Ele tá querendo realinhar, eu já comentei aqui, o Orlando comentou, ele quer realinhar a América Latina junto com os seus interesses globais, tá preocupado com o avanço da China, meteu uma Magnitsky aqui, foi pra cima, apoiou seus aliados da família Bolsonaro, e o Trump é muito leal ainda aos Bolsonaro, por mais que, né, tenha os seus interesses próprios, tá? Mas Trump, junto com o seu departamento de Estado, junto com a sua turma, ele tem um interesse específico na Venezuela. Vocês sabem que ó, os Estados Unidos colocaram barcos, fizeram um bloqueio aéreo à Venezuela. A Venezuela está cercada pelo Trump e o Trump quer a cabeça de quem? Do Maduro, tá? Anota, vocês estão anotando todo mundo? Põe na tela, Rafael Almeida Rizzo. Joesley Batista foi à Venezuela para pedir renúncia de Maduro. Eu vou repetir. Joesley Batista foi à Venezuela para pedir renúncia de Maduro. O espaço aéreo da Venezuela está fechado, meus amigos. Vocês sabem disso. O espaço aéreo da Venezuela foi fechado. Como é que uma aeronave entra sem ter autorização? Ora, eu vou explicar. Ele era o emissário tanto do Lula quanto do Trump. Uma das coisas, a gente já chegou a mencionar aqui, que o Trump quer, ou queria, era um beneplácito do Brasil, que é aliado de primeira ordem do regime venezuelano, para que ele resolva a questão venezuelana, que afaste o Maduro de lá, que retire a influência russo-chinesa ali, que, né, também tá de olho nas reservas de petróleo. O Trump não é trouxa. O que ele faz? Fecha este acordo com o Lula, ele e o Lula se deram muito bem, rolaram as reuniões, começa a liberar as tarifas e Joesley atende um pedido do Lula e do Trump. Ele vai no Maduro e avisa, ó, o Lula não vai mais ficar com você, tá? Tá na hora de você tocar a tua vida e picar mula. Toca a tua vida, pica mula, abandona o regime. Nem o Brasil tá querendo e os Estados Unidos já tá te cercando. É hora de partir, querido amigo Maduro, tá? O emissário é o Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista, sujeito que eu fui avisado ao longo da última semana, que estava bancando a candidatura Flávio. Neste ínterim, o Trump começa a avisar, Rizzo começa a levantar ali, que ele pretende retirar Magnitsky. Ele vai retirar a Magnitsky do Xandão. Governo Lula aposta que Trump revogará sanções contra a STF em breve. Oh, por que o governo Lula aposta que o Trump vai revogar essas sanções, Rizzo? Por que será? Notícia de ontem, é isso? De ontem, notícia de ontem. Por que será? Isso é parte desse acordo. Resolve a questão Maduro, resolve a questão Magnitsky, resolve-se a questão da exploração das terras raras. Lula vira uma espécie de parceiro local de Donald Trump. Olha como é. O que era um problema torna-se uma solução, mas só pro Trump, só pro Lula? Não. O que os Bolsonaro querem, em última instância? O que Flávio Bolsonaro e o que o Eduardo Bolsonaro querem? Hein, Rizzo? Eles querem ganhar do Lula via Tarcísio, digite 1. Ou os Bolsonaro querem manter o controle sobre a direita brasileira? Digite 2. Vocês são pessoas inteligentes. Hein, pessoal? Vamos lá, digitem aí. Pessoal, like na live aí, vai. 2. Vocês são pessoas inteligentes. Vejam a nota de Eduardo Bolsonaro comentando sobre o acordo de Lula com Trump. Isto é a nota de um adversário político de Lula? Isso é a nota de alguém que se deu mal? Eu vou ler aqui porque não é a nota de alguém que se deu mal. É a nota aquela amarelinha, né? Vamos lá. Riso se embananando todo. Tá aí, ó. Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas, são instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses Oh!
parece que o Eduardo não tá nem um pouco puto com isso. Porque o Eduardo não se deu mal. O irmão do Eduardo, Flávio, é candidato à presidência da República pelo PL. Eu vou repetir. O irmão do Eduardo Bolsonaro, Flávio, é pré-candidato na prática, mas será candidato à presidência da República pelo partido PL. E vai, de maneira clara, direta, perder para o Lula. Mas tá tudo bem. Ele perde pro Lula. Tá, vão tirar a Magnitsky. Mantém o controle da direita no sobrenome da família. Não faz o que eles sempre temiam, que era a transferência do capital político da família para o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Que aqui, sejamos honestos, né, Tarcísio? Sejamos honestos. Era bem improvável que aconteceria. Seria uma coisa muito irracional da parte do Jair Bolsonaro entregar pra você isso. E aí eu coloco, né, primeira coisa pra galera de mercado financeiro, eu avisei, eu montei o partido com os meus amigos. Eu e meus amigos montamos um partido, nós estamos no jogo. O Tarcísio é muito bom, Tarcísio tem partido pra ser candidato? Tarcísio, que homem brabo é esse que é o Tarcísio, que precisa que o Jair Bolsonaro decida se ele é candidato ou não. Eu sempre falei, Tarcísio Gomes de Freitas é funcionário dos outros. Ele nasceu pra ser empregado, nada contra. Tem gente que nasceu pra ser, ele é um excelente funcionário, nada contra. Mas ele não é líder. Tarcísio não é líder de nada. Se fosse líder e quisesse mudar o Brasil, porque imagina você ter a chance de ser presidente do Brasil e mudar o destino do Brasil. Tarcísio tinha muito essa chance. Se ele sonha em fazer isso, fala que é candidato, vira homem, Tarcísio. Eu enfrento você. Mas você não é esse cara, você não tem a força. Por isso que o Tarcísio, no momento de crise, jamais faria o que fosse necessário pra mudar o Brasil. Só que ficaram lá de trade, Tarcísio. Não, Tarcísio é muito bom, Tarcísio é isso, Tarcísio é aquilo. Não era! Não, um cara que nasceu pra ser cabra não será leão. O Tarcísio é cabra, ele não é leão. Ou pra ser melhor, ele não é onça. Não é predador, não é líder. Não tem vontade de entrar pra história. Então o Flávio decidiu que é o candidato no lugar dele e ele vai aceitar. Porque é isso que um peão da família Bolsonaro faz. Não é, Tarcísio? Tarcísio é um beta. E não sobra nada pro Betinha. É isso. Tá? Não sobra nada pro Betinha. Agora, Tarcísio, quer conversar aqui comigo? Por favor, gostaria de conversar com você sim. No momento certo eu vou conversar. Porque te usaram, né? Te usaram e te descartaram como um preservativo. Que é o que a família sempre fez com você. Fizeram isso com você na campanha do Nunes pra prefeito. Nós estivemos ao seu lado, Tarcísio, contra o Pablo Marçal. Nós estivemos ao seu lado. E aí depois você fez conosco o que a família faz com você. Nunca conheci, o MBL nunca ouviu falar. É isso que você fez. Você é um político fraco, Tarcísio. Mas eu converso com você. Tá? Porque eu não sou um político fraco. Sacou? Eu tenho lado e eu acerto. Então, quer vir? Vambora. Vamos tratar mais assim. Você não foi o homem que as pessoas esperavam que você fosse, Tarcísio. E se você que tá me assistindo, ele era o máximo. Não é o máximo. Não é o máximo. Entendeu? Não é. Um cara que deveria ser resoluto e ter vontade, não é líder de nada. Um cara que você precisa, vamos dizer, se submeter a Flávio Bolsonaro. Você me desculpa. Tamo lá. Mas eu vou prosseguir. Neste cenário, Donald Trump publicamente apoia um membro da família Bolsonaro, ou seja, Flávio. Trump resolve a Venezuela, então pra dentro dos Estados Unidos Trump vai ter uma vitória colossal. A direita americana vai comemorar com uma vitória. Trump vai dizer, derrubei um regime opressivo e libertei os venezuelanos sem precisar dar um tiro. É ou não é? O partido Missão planeja lançar candidatos para todos os cargos nas eleições de 2026, buscando ganhar espaço nacional com a base criada pelo MBL. Mesmo sendo um partido novo e sem histórico eleitoral forte, a sigla está em fase de crescimento, apostando em renovação política e numa estrutura mais organizada para disputar as próximas eleições.